Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas em ponto, nós estamos começando a edição desse dia 3 de fevereiro de 2026 do nosso Desperta e eu estou de volta aqui depois de uma semana de molho, fui fazer uma cirurgia dos olhos porque estava com um problema aqui na pálpebra e enfim, essa cirurgia é uma cirurgia de uma recuperação melindrosa, não é chata, não é dolorida, não é nada, mas a recuperação é melindrosa e a consequência é uma conjuntivite química, né, que está me atrapalhando aqui enxergar. Então já peço desculpa para vocês aqui, se eu errar alguma coisa hoje, vocês deem um desconto para mim, tá bom? Porque tá tudo nublado aqui na minha frente. E eu quero dizer que estava com muita saudade de vocês, né? Passar uma semana longe daqui nunca aconteceu ao longo desse ano e tanto que eu estou aqui, desde que assumi a vaga aberta pela saída do Demore. E gostei muito de ver o Calejon aqui fazendo o programa esses dias. Ele fez muito bem. O Calejon é um grande companheiro e me ajudou muito aqui nessa semana, nesse período de recuperação, tá bom? Bom, isso tudo dito, vamos começar logo? Vamos começar, porque eu estou doido para falar com vocês sobre o que está acontecendo. E estou com saudade também do meu amigo Alex Amorim, faz tempo que eu não falo com ele. Alex, bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panuso, tudo ótimo, bom dia, audiência, boa recuperação, Panuso, nessa sequência de cirurgia que você teve aí, então boa volta aí pro ICL e pro Desperta, que é a sua casa, Panuso. Obrigado, vocês não estão vendo nada, mas meu rosto está todo roxo, aqui tem 1 quilo de maquiagem aqui, viu, Alex? Sim. Né? Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certinho. Alex, sim, vai e aí? ficar tudo bem. Tudo bem? Alex, tivemos a quebra do Grupo Fictor. O Grupo Fictor é aquele grupo que disse que ia comprar o BRB por 3 bilhões de reais. Que picaretagem! E com reflexo na área do futebol também, hein? Sim. Fala uma coisa, como é que fica a situação do seu time do coração em face da quebra do patrocinador que ele tinha? Certo, Panuso. Ontem mesmo o Grupo Fictor entrou ali com recuperação judicial e o Palmeiras estava acompanhando de perto a situação, tanto que não tinha emitido nenhuma nota, porque ele estava analisando ali com o setor jurídico do clube o que iria realizar. E ontem à noite o clube soltou uma nota falando que fez a rescisão do contrato ali com a Fictor. Esse contrato foi firmado ano passado e o acordo era 30 milhões de reais por ano, porém era 25 fixo e mais 5 milhões por metas, alguns títulos e essas questões. Lembrando que o grupo ficava estampado no master dos jogadores da categoria de base do clube, porque o time principal é patrocinado por uma casa de aposta, então foi um acordo que foi feito ali com o Palmeiras naquela ocasião, e ontem o clube soltou a nota e num dos trechos assim, eles afirma que o caso está sob análise do departamento jurídico do clube para que sejam adotadas medidas pertinentes para o recebimento do valor total ali que tinha no contrato com o Grupo Fictor, Panunzio. E o dinheiro será que já parou de entrar no caixa do Palmeiras? Então, como eu acompanho algumas páginas ligadas ao Palmeiras, que solta notícia no dia a dia ali no Twitter, até mês passado tinham realizado o pagamento, porém como já estava meio que causando essas polêmicas com o grupo, com as notícias que estavam sendo veiculadas ali na mídia, o Palmeiras já estava observando nem quando saiu a notícia da recuperação judicial, e sim bem antes, Panuso. Então foi feito o pagamento até janeiro, agora o Palmeiras vai tentar receber todo o pagamento que tinha no contrato previsto, que era até ali no ano de 2027, Panuso. Ou seja, este ano e o próximo ainda. Este ano e o próximo, né? E sem essa grana, o Palmeiras que já vinha se equilibrando, assim, como é que fica a situação, Alex? Então, como é que está o clima entre os palmeirenses, tá? Sim. Lembrando que já tem uns 2 patrocinadores que estão de olho, porque o estampa é importante ali na camisa. Eles ficam atrás ali da camisa master ali do Palmeiras, e na categoria de base eles estampavam ali o patrocinador master, que é ali em cima da barriga ali dos jogadores. Então, pro Palmeiras é ruim que perde um montante significante, que é 25 milhões de reais fixos. Porém, como o Palmeiras está, querendo ou não, está ali em alta no futebol brasileiro, eu creio que vai preencher logo com novos patrocinadores. Tomara que não seja algo polêmico como esse grupo, né, Panuso? Pois é. E eu fico me perguntando, assim, tem muita gente falando assim, mas tudo bem, Grupo Fictor, né? Ficou tão famosinho agora nessa negociação do Banco Master, mas o que o Grupo Fictor faz, na verdade, né? Sim. Você não compra uma balinha escrito Fictor, não compra uma caixa de fósforo, não compra um carro, não tem essa máscara, né? É um grupo que faz intermediação financeira, um grupo de investidores, né? Sim. Agora, essa história ainda vai dar muito pano para a manga, porque essa era
a empresa que, segundo o Daniel Vorcari, iria comprar o seu banco, que todo mundo sabia que estava em situação pré-falimentar. Todo mundo sabia e não avisaram ninguém, hein? Não avisaram ninguém, né? Bom, tomara que o Palmeiras tenha sorte de superar essa situação aí, né? E vença esse período aí, que vai ser um período de renegociação. E sobre futebol mesmo, nós temos alguma informação hoje, Alex? Então, Panuso, hoje é um dia, como ontem foi segunda-feira, terça-feira é um dia mais calminho, porém amanhã vai ter alguns jogos do Campeonato Brasileiro que a gente consegue fazer aquela previsão dos resultados que vai acontecer na rodada, Panuso. Por hoje é apenas isso. Boa volta e boa recuperação. Muito obrigado. Vamos tocando o barquinho aqui. Pessoal, vamos para a meteorologia, depois eu vou dar para vocês as manchetes aqui no site do ICL. Vocês podem ver aí, olha, o Alex vai botar o gráfico, o mapa do Brasil. O Brasil hoje praticamente chove em todo o centro do Brasil, né, do norte para o sul, só não vai chover mesmo no litoral do Nordeste, no interior do Nordeste, no semiárido. E tem um alerta aqui no sul, olha, é um alerta de onda de calor, tá? 500 municípios já estão sob essa onda de calor, sofrendo com essas consequências aqui. Vamos saber o que mais que isso aqui vai provocar? Olha, aqui no INMET está escrito: risco à saúde, temperatura 5 graus acima da média por um período maior do que 5 dias, portanto é uma onda que vem para ficar, né? E pega praticamente todo o interior do Rio Grande do Sul, aqui do centro para o oeste, também Santa Catarina e um pedacinho do Paraná. Então quem está nessa região aí vai sofrer com calorão a partir de hoje, tá? E essa onda de calor vem subindo por aí. E, bom, deixa eu sair daqui desse alerta para que a gente possa ver como é que vão ficar as temperaturas para o dia de hoje, né? Para o dia de hoje, tá aqui, olha. Então nós temos aqui, olha, duas grandes manchas aqui em decorrência dessa onda de calor, né? Temos aqui essas áreas em verde escuro, que é onde vai chover mais no Brasil, mais ao oeste, mas chove em toda essa faixa verde aqui, só não chove mesmo, como eu falei, nesta região aqui do semiárido brasileiro e também do litoral nordestino, tá? Vamos ver as temperaturas, como é que ficam nas capitais, na capital do seu estado? Vamos lá, Porto Alegre, gente, hoje está difícil aqui, hein? Porto Alegre vai ter 33 graus de máxima, como eu disse, eu estou enxergando bem pouquinho hoje, tá? 33 graus de máxima, tá? 33 graus de máxima, gaúchos, se preparem, vocês vão hoje fazer churrasco no asfalto. Em Florianópolis, a temperatura será de 28 graus Celsius. Em Curitiba, ela chega a 24 graus. Depois vamos ver aqui em São Paulo. Em São Paulo será de 26 graus Celsius. No Rio de Janeiro, 32, bem quente o dia lá também. Em Vitória, 33 graus Celsius. Em Belo Horizonte, a temperatura vai chegar a 27, com chuva em toda essa região aqui, menos na cidade de Porto Alegre, tá bom? Vamos para o centro-oeste agora. Vamos ver Brasília. Brasília vai ter máxima de 29 graus. Goiânia também 29 graus. Nuvens, pancadas de chuva isoladas para as duas cidades estão previstas. E em Campo Grande, muitas nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. O tempo tá cinza aqui, olha. Significa que vem um aguaceiro por aí, né? Com máxima de 28 graus. Portanto, o calor não será um problema durante o dia de hoje. Em Cuiabá, máxima de 34 graus, com chuva, nuvens, dia inteiro no céu. Em Porto Velho também previsão de nuvens e pancadas de chuvas, máxima de 32 graus. Em Rio Branco, 31 graus Celsius. Em Manaus teremos 33, nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas. Em Boa Vista, Roraima, 35 graus, a temperatura mais quente do Brasil até agora. Em Macapá, 24 graus. Em Belém, muitas nuvens, também possibilidade de chuva isolada com 32 de máxima. E agora, em Palmas, no Tocantins, nós teremos 30 graus Celsius, tá? Chovendo também por lá. Agora vamos para São Luís, no Maranhão. Temperatura máxima prevista será de 32 graus Celsius. Será de 33 graus aqui em Teresina, Piauí, e em Fortaleza. É a única capital nordestina com possibilidade de chuva hoje, máxima de 31 graus. A partir daqui, dia bom para a praia. Vamos ver como é que ficam as temperaturas. Em Natal, temperatura vai a 30 graus Celsius. Em João Pessoa, a 31. Em Recife, com nuvens hoje do céu, a temperatura chega a 30 graus. Em Maceió, vai a 33. Em Aracaju, a 32. Em Salvador, onde pode chover, 32 graus Celsius. Essas são as previsões para o dia de hoje. Daqui a pouquinho eu vou ter comigo o Kleber Lourenço, que vai nos atualizar sobre o dia. E olha, vamos começar falando aqui do noticiário. Vocês sabem que ontem foi o dia do reinício do ano
do Poder Judiciário. E o ministro Fachin fez um discurso ontem muito firme, afirmando finalmente uma posição que vinha mais ou menos à deriva aí, desde que o Supremo se viu enredado nessas questões todas aí relativas ao relacionamento entre ministros, né, Alexandre de Moraes e Toffoli, principalmente, e o Banco Master. A discussão desatou, evidenciou a necessidade de adotar um código de postura, que é uma proposta do ministro Fachin, uma proposta que antecede a chegada dele à presidência do Supremo Tribunal Federal. E ontem o ministro finalmente marcou a posição, porque ele emitiu 2 notas dúbias, posições que não faziam sentido uma em face da outra, mas ontem, enfim, ele falou qual será a diretiva, estabeleceu que a ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora desse Código de Comportamento dos Ministros do Supremo e mais, disse que o que os une não é a unanimidade, é o consenso, ou seja, decisões que vão ser tomadas por maioria respeitando divergências que eventualmente existam entre ministros do Supremo, né? Foi o que disse ontem, basicamente, o ministro Fachin, que nomeou relatora a ministra Carmen Lúcia e agora o Supremo Tribunal Federal começa a discutir um código de postura. O que está em questão? O que está em questão são assuntos que há muito tempo vêm sendo discutidos. O Supremo, na verdade, vem tergiversando sobre isso há muito tempo, né? O Supremo, em 2021, já votou essa questão, relaxou os limites éticos. Eu acho que foi um estupro, porque uma posição do ministro Gilmar Mendes levou o tribunal a fazer com que, por exemplo, escritórios onde trabalham parentes de ministros pudessem advogar na Corte Constitucional do país. E isso gera todas as confusões que a gente está vendo. Tem até um nome na advocacia para isso, chama filiocracia, tá? E leva a distorções horríveis, porque lá em Brasília, por exemplo, existe um bordão, que é um bordão extremamente desagradável. Eu, se fosse juiz ou se fosse membro do Poder Judiciário, não gostaria de ouvir uma coisa dessa. Mas eu ouvi isso de um político enrolado com a lei da ficha limpa, né, que diz o seguinte, que só iria contratar um advogado em Brasília para cuidar da situação eleitoral e da situação dos processos civis dele, depois de saber quem era o relator da matéria, porque aí podia contratar o filho, o filho de algum ministro, que facilita muito a solução das coisas. E isso realmente é algo que é uma excrescência, não dá para a gente viver num país em que a justiça seja caudatária do grau de parentesco entre a autoridade que julga e a pessoa que demanda, não é verdade? É um absurdo que ainda aconteça. Então, eu pessoalmente sou extremamente favorável à discussão desse código de ética aí. Precisa sim colocar limite, ministro, seja lá de Tribunal Superior, de Supremo, como disse o ministro Fachin ontem, são seres humanos também, estão sujeitos aí a todo tipo de vicissitude e nada melhor do que uma boa regra para disciplinar o comportamento dessa gente, né? Portanto, estamos ansiosos aí para ver a ministra Carmen Lúcia trabalhando e ontem ela já começou a trabalhar lá no Tribunal Superior Eleitoral, propondo 10 medidas. Eu vou chamar o Kleber. Kleber já está com a gente aí. Kleber, bom dia, bem-vindo, meu amigo. Saudade de você, estava, viu? Bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Finalmente você voltou, Panunzio. Foi excelente saudade ali. De mim também, né, Kleber? Estava, não vou falar que foi muito bom ali fazer também o Desperta com o Calejão, mas a gente sente falta. Tanto é que no primeiro dia soltei um errático bom dia, Panunzio. Eu vi, não foi o errático, é a força do hábito, né? Afinal de contas, eu sou o patrono do ingresso do Kleber aqui todo dia, sou um entusiasta da presença dele aqui no nosso jornal, mas eu vi esse dia, achei engraçado. Agora, bom com o Calejão, melhor comigo, tá bom, Kleber? Vamos lá. Só para descontar daquele primeiro dia. Kleber, bom, vamos lá, vamos conversar. Nós temos tanto assunto para falar aqui, né? E eu estava doidinho aqui para voltar a conversar com vocês, porque imagina um sujeito que fala feito papagaio, calado durante quase 10 dias, né? Imagina. Então vamos lá. Vamos lá, começar pelo comecinho aqui. CPI do Banco Master. Ontem foi protocolada lá a CPI, o deputado Rodrigo Hollenberg conseguiu 201 assinaturas, mas isso não significa que essa CPI vai ser instalada, né, Kleber? Exatamente. É mais um dos vários pedidos para apuração do Banco Master, do caso do Banco Master, através do Congresso Nacional. Lembrando que nós temos pedidos de CPI no Senado, de CPI na Câmara e também de CPMI, quando se juntam Câmara e Senado numa comissão só. Então, são vários pedidos ali sendo constantemente apresentados. Tem um agora também em tramitação, se eu não me engano, do PSOL,
que está sendo articulado pela deputada Heloísa Helena, também pedindo a apuração do escândalo do Banco Master. E conversei ontem com o deputado Rodrigo Hollenberg e ele foi muito claro em apontar ali que, sim, é importante fazer a apuração, mas ele também não está muito confiante de que o presidente da Câmara, Hugo Motta, vai abraçar ali essa apuração e vai ali permitir a instalação desse colegiado. Eu conversei com ele sobre isso e ele deu a seguinte declaração para mim sobre esse ponto também, Panunzio. A Câmara já está protocolada. Se houver vontade política, o presidente Hugo Motta pode pedir ainda essa semana a designação dos membros pelos partidos políticos para que ela possa ser instalada rapidamente. O que não é mentira, de fato, só depende unicamente de vontade privativa do presidente da Câmara a instalação dessa comissão para que seja feita essa apuração, Panunzio. Pois é, nós temos aqui inclusive uma fala do Hollenberg que eu quero mostrar para o pessoal, porque, gente, essa é aquela CPI que todo mundo sabe que para sair vai ter que ter um empurrão, né? Olha, Hugo Motta e as relações insidiosas, né, dos caciques que estão por trás do prestígio, ainda que pouco que lhe reste lá na Câmara, mas estão aí Ciro Nogueira, né, e o presidente da União Brasil, no meio dessa confusão toda. Vamos ver o que o Hollenberg falou sobre a possibilidade, a plausibilidade, né, de instalação dessa CPI. Roda para nós, por favor, Alex. Eu diria que até pelo nível de envolvimento de todos os laços políticos do Workário em todas as instâncias de poder, certamente haverá pressões grandes pela não instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Daí a importância de uma mobilização popular, de uma pressão da população junto aos seus parlamentares, uma pressão da imprensa para que essa CPI possa ser instalada. Nós não podemos conviver com um desvio, com uma compra de 12,2 bilhões de reais de títulos inexistentes por parte do BRB ao Banco Master. Isso gerou um rombo bilionário no BRB. Quem vai ter que pagar isso é a população de Brasília. É muito importante que o governador Ibanez seja afastado do cargo, que todos os responsáveis tenham os seus bens sequestrados para poder reduzir o tamanho do prejuízo bilionário que o BRB e a população de Brasília tiveram com essa relação. E tem várias outras relações que precisam ser investigadas envolvendo o Banco Master, como, por exemplo, a aplicação em fundos de pensão do Rio de Janeiro e de outros estados com papéis do Banco Master. A maior preocupação é com a saúde fiscal do BRB, deputado? Corre o risco de o banco quebrar? Há uma preocupação muito grande com o BRB. É fundamental que todos nós que tenhamos compromisso com Brasília possamos construir soluções para salvar o BRB. E o movimento para salvar o BRB é afastar o governador Ibanez, que é o grande responsável por esse rombo. Ele não tem a menor condição política, nem jurídica, nem moral de conduzir qualquer tipo de socorro ao BRB. Falou grosso ele. Concordo com isso também. O governador Ibanez, hein, Kleber? Tá na moita aí desde que esse escândalo começou, ó, quietinho, caladinho, pouco se fala, quer ficar longe da ribalta e, enfim, a situação não tá boa para ele não, mas com esse cobertor aí institucional que estão colocando em cima do assunto, né, vai que ele consegue, né, sobreviver. Kleber, agora, por falar nisso, tem um outro assunto que o Kleber está trazendo hoje no nosso site, que diz respeito a algo que começou e não terminou, que começou em dezembro passado, ou novembro passado, se eu bem me lembro, e não terminou nunca mais, que foi a indicação do Jorge Messias para a vaga aberta com a saída do ministro Barroso, lá do Supremo. O que aconteceu? O Lula desistiu? Vamos ter só 10 ministros o resto da vida, Kleber? Então, Panunzio, na verdade, o governo deu uma cartada no ano passado, que é a de não envio da formalização do nome de Jorge Messias para a sabatina no Senado. Ele havia feito ali a formalização da indicação, mas não havia feito o envio formal do nome. Ou seja, sem esse envio, Davi Alcolumbre não conseguiria marcar a sabatina para que fosse feita ali a aprovação ou a reprovação de Jorge Messias, atual ministro-chefe da Advocacia Geral da União, para o cargo ali aberto pela saída do ministro Roberto Barroso do STF. Nessa manobra que o governo fez para ganhar um pouco mais de tempo, foi o suficiente para que Jorge Messias conquistasse os votos ali necessários na aprovação da sabatina, na conversa no corpo a corpo com os senadores. Inclusive, a gente chegou a falar bastante disso no ano passado, né, Panunzio? E agora, a preocupação principal do governo nesse segundo momento é conseguir fazer a sabatina
em um clima mais ameno, ou seja, de nada adianta eles terem os votos, eles fazerem o envio formal do nome para o Senado, ter a aprovação, e aí sair aquela aprovação com gosto amargo para o Davi Alcolumbre como uma grande derrota, como se ele tivesse perdido ali e o governo tivesse vencido de forma acachapante o presidente do Senado. Então, agora, o que aguarda para que esse nome finalmente seja levado ao Senado, Panunzio, é que Lula e Davi Alcolumbre tenham uma reunião que deve acontecer nas próximas semanas. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, disse que provavelmente isso deve ficar para depois do Carnaval. E aí, com essa conversa entre o presidente da República e o presidente do Senado ali, onde vão aparar as arestas, onde o Lula também vai fazer toda aquela aproximação para garantir que Davi Alcolumbre não fique magoado, uma vez que ele era um forte defensor da indicação de Rodrigo Pacheco, que foi preterido no lugar de Jorge Messias. Então, eles precisam fazer essa conversa, precisa ali serenar os ânimos para que esse capítulo possa avançar. Segundo alguns membros do Palácio do Planalto envolvidos diretamente com essa articulação e com a indicação de Jorge Messias, Panunzio, ele segue tendo os votos. É mais agora ter essa conversa protocolar para que tudo fique bem depois da sabatina. Então quer dizer que o Lula já conseguiu dobrar digamos assim, esse ímpeto do Alcolumbre, né? Que parecia inflexível e tudo mais. E ainda o Lula espera, né, Kleber, que o Rodrigo Pacheco, que era o candidato ao Alcolumbre, aceite a vaga de candidato ao governo do estado de Minas Gerais, né? Coisa que parece que ele não quer. E o Alcolumbre, Panunzio, não vai conseguir disputar ali no Amapá como um nome do bolsonarismo da direita. Já tem ali a esposa do atual prefeito da capital, que vai disputar o Senado, inclusive está despontando na frente das pesquisas, e o Alcolumbre vai precisar muito do governo federal para conseguir garantir a sua reeleição. Corre-se o risco, inclusive, ou dele ou de Randolfo Rodrigues ficarem de fora e não serem reeleitos no pleito deste ano. Então, ele está numa situação delicada. Por exemplo, também, caso ele seja reeleito, vamos ter também as eleições para a presidência do Senado novamente. E o PL já deixou muito claro que não vai apoiar Davi Alcolumbre, até por conta da questão da dosimetria, vários debates que tivemos ao longo do ano, onde Alcolumbre foi muito mais ali ao lado do governo, isso deixou muito claro e riscou uma linha onde o PL já vem falando ali nos bastidores que vai lançar uma candidatura própria, por isso também ele tem aquele plano de lançar vários candidatos ao Senado e tentar se fortalecer no Senado. Então, o Alcolumbre precisa muito do governo em duas frentes, seja para ser reeleito como senador, seja para ser reeleito como presidente da casa. Bom, eu tenho aqui uma sonora, deixa eu falar aqui para o Alex, aqui, porque eu vou transtornar aqui o ritmo do roteiro, do Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, falando sobre essa questão da dosimetria, ameaçando derrubar os vetos do governo, né? Afinal de contas, todo mundo viu como é que foi a tramitação desse assunto, sabe que o Lula vetou esse projeto da dosimetria, que, aliás, não tem nenhum sentido de correição, nenhum sentido moral, mas eu quero ver a sonora do Marcos Rogério, em seguida a gente continua com a pauta do Kleber aqui. Dá para rodar, Alex, por favor? O tema da dosimetria é um tema que passou pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado votaram esse tema e a expressão de votos para aprovação dessa matéria já diz qual é o sentimento do parlamento. Eu acho que a apreciação do veto nesse momento é uma questão de escolha do momento de votação. Agora, o resultado, eu acho que quem votou a favor dessa matéria sabia o que estava votando e por que estava votando. Então, os vetos serão, a apreciação dos vetos, o resultado desses vetos terá como resposta aquilo que nós já tivemos na votação do texto inicial. Eu acho que os vetos serão derrubados, né, e o projeto seguirá seu curso como foi aprovado no Congresso. Aí, repito, o número de deputados que votaram a favor e o número de senador já é mais do que o suficiente para a derrubada de vetos. E a anistia? Tem clima para retomar esse projeto, senador? Não sei, aí é uma questão a ser verificada, né, no ambiente interno. Eu acho que nesse momento a prioridade é a gente finalizar a questão do projeto da dosimetria. Esse é o primeiro passo. Eu defendo a anistia, acho que seria um caminho para gerar uma pacificação no Brasil. O Brasil precisa de pacificação, precisa virar essa página, mas nesse momento o que é possível dentro da política é votar os vetos com relação à dosimetria. E é isso que a gente quer dialogar com o presidente Davi para estabelecer uma data para a gente pautar esse tema. Portanto, Kleber, o assunto continua na pauta, né? Um assunto chato como esse, dosimetria, anistia, mas a gente percebe na fala do senador Marcos Rogério que essa anistia
né? Virou uma sonho de uma noite de verão. Não tem a menor possibilidade de alguém reabilitar esse assunto, né? E por falar em anistia e tudo isso, começa agora o trabalho do Superior Tribunal Militar para decretar a perda de patente dos que foram condenados no mensalão, inclusive dos oficiais generais do próprio Bolsonaro, né? Conta para nós como é que está. Aliás, ontem eu ouvi uma entrevista da presidente do STM, bastante interessante, né? Não é um processo que vai, por exemplo, nem tocar no mérito do que foi feito. Vai decidir só se a lei é aplicável nesse caso, e, portanto, a perda da patente deve ser automaticamente aplicada ou não. Não é isso, Kleber? Então, Panunzio, eu conversei também com a ministra do STM ontem, Maria Elizabeth Rocha, e ela foi muito clara em dizer que esse julgamento, vou até pegar as palavras dela, é um julgamento para verificar se a conduta dos réus os torna indignos ou incompatíveis com a condição de oficiais das Forças Armadas, o que pode resultar na exclusão definitiva do oficialato. Ou seja, o julgamento em questão não vai julgar se eles cometeram ou não golpe, se eles foram contra a democracia, se existiu o plano punhal verde e amarelo ou não. Vai julgar se militares que tentaram dar um golpe de Estado, se suas atitudes são compatíveis com uma patente de general, de capitão, de tenente-coronel, que seja ali dentro dos diversos militares. Eu acho que a resposta dessa pergunta já é muito clara, né? Um militar que atenta contra a própria República e o Estado Democrático de Direito, apesar de no Brasil ser uma coisa, infelizmente, um tanto quanto frequente, é incompatível com o que deveria ser, né? O que está escrito na Constituição, do que demanda a nossa Carta Magna, onde os nossos militares deveriam proteger o país e não atentar contra ele constantemente, como vem sendo ali desde sua fundação. Além disso, outro ponto importante que a ministra ressaltou para mim sobre esse julgamento é de que, sem dúvida, ele será um desafio institucional que destacará a importância da Justiça Militar da União na construção e defesa do Estado Democrático de Direito. A ministra Elizabeth Rocha, Panunzio, ela vem tendo uma preocupação muito grande de fazer um processo o mais transparente possível, o mais aberto possível, para que não gere dúvidas ou questionamentos, principalmente daqueles que estão sendo julgados, assim como seus apoiadores e suas defesas, como levantar questionamentos de suspeição, colocar em dúvida a credibilidade do processo. Então, é um julgamento muito simples, com uma premissa muito clara: militares que dão golpe merecem ou não ter a sua patente, ter uma patente de general, de oficial, que seja de almirante, é compatível com uma condenação de tentativa de golpe? É isso que estará em julgamento nos próximos meses no STM, Panunzio. Pois é, e no ano passado, em agosto do ano passado, o TCU tomou lá uma medida que vai impactar no que vai acontecer com esses militares agora. Só para lembrar, existia uma figura, né, chamada morte ficta, uma instituição que dava ao militar desonrado com a perda da patente o direito, não ao militar, mas à família do militar, o direito ao soldo dele, né? E agora, ontem, o Kleber estava ouvindo essa história de morte ficta para cá, morte ficta para lá. Não tem mais morte ficta. O Exército, o TCU, as Forças Armadas, por recomendação do TCU, agora só pagam mesmo a pensão para viúva em caso de morte. Quer dizer, quando o militar fica vivo e é desonrado com a perda da patente, não tem mais morte ficta, não. Pelo menos a decisão do TCU em agosto do ano passado foi essa. Será que vai valer para agora, hein? A gente não sabe. Na verdade, a decisão do TCU é uma recomendação normativa. É necessário ainda que seja formalizado tudo isso em forma de lei mesmo, ali, regulamento também das Forças Armadas. Por isso, por exemplo, até a gente deu, na semana passada, aqui no Desperta, com o Calejão, Panunzio, que o deputado Paulo Pimenta entrou com um projeto para que militares condenados ali por associação ao crime organizado, entre outros delitos, percam o direito de pensão por morte fictícia. Então, precisa ainda de um regulamento por lei para garantir, de fato, que não ocorra nenhuma manobra legal para que eles consigam esse benefício. Porque é incrível, né? Assim, as pessoas saberem que o sujeito não honra a farda a ponto de ter direito à própria patente, algo que, né, teve General Heleno, Bolsonaro, mas vai ficar com soldo. Isso é uma coisa muito típica de um país que tem outros institutos como esse, por exemplo, o Poder Judiciário, onde o juiz desonrado com a perda do cargo, porque roubou, porque meteu a mão, porque vendeu sentença, ainda tem direito à aposentadoria proporcional, né?
É um instituto muito parecido e indizível. Agora tem mais um assunto com o Kleber ainda sobre essa questão dos militares, que é sobre o trabalho intelectual nas Forças Armadas. Como é que anda isso, Kleber? Isso, já caminhando ali para o final da minha participação, mas é importante ressaltar esse ponto, Panunzio, que ontem o STF deu mais uma decisão negando autorização para o trabalho de mais um militar condenado na tentativa de golpe. Nesse caso, agora foi o coronel Marcelo Câmara, que foi condenado a 21 anos de prisão também ali dentro da conspiração golpista. Ele havia recebido uma oferta de trabalho do Exército também para trabalhar num posto intelectual, na revisão e proposta de materiais e conteúdo de formação dos militares das Forças Armadas. Mais uma vez, por mais correta que seja a decisão envolvendo esse militar, não devemos esquecer, Panunzio, que o general Paulo Sérgio Nogueira recebeu uma proposta muito semelhante e ele continua trabalhando e desempenhando as suas funções. De todos os militares que fizeram essas solicitações, foram todos 6, todos eles tiveram, com exceção do Paulo Sérgio, seus pedidos negados. A maioria desses militares tiveram propostas semelhantes ao do Paulo Sérgio, que foi que teve autorização ali permitida para trabalhar, mas os demais foram negadas. E até o momento o STF não soube explicar quais os critérios e o que diferencia a condição do general Paulo Sérgio com os demais militares que tiveram o trabalho ali, a proposta de trabalho na área intelectual do Exército negada. Muito bom. Por hoje é isso, né, Kleber? É isso, Panunzio. Valeu, muito obrigado. Me ajudou muito aqui com a minha cegueira temporária. Maravilha. Tchau, até amanhã. Tchau, Kleber, até amanhã. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui nos destaques do site do ICL Notícias, porque hoje nós temos uma gama de assuntos variados. A semana vai ser uma semana muito rica, né? Com a retomada dos trabalhos nas instituições. Então, deixa eu trazer. Nós não estamos tendo. Dá para colocar enquadrado aí direitinho? Isso, obrigado. Então vamos lá. A primeira manchete hoje no site do ICL é essa: investigação sobre joias sauditas de Bolsonaro empaca e parte pode prescrever no mês de outubro, né? Você se lembra daquele estojo que passou na moita, né? Foi devolvido ao Bolsonaro, o Bolsonaro tentou vender as joias do exterior, botou a turma dele para tentar desfazer as bobagens que tinha feito, se apropriando, roubando mesmo as joias da coroa, né? Vou ler aqui para vocês um trechinho dessa matéria para que você fique informado sobre isso e sobre o que aconteceu, tá? Então tá aqui, olha, as joias, a imagem das joias para você se lembrar. Se lembra dessa coisa aqui, bonito, né? Bolsonaro, nesse caso aí, o que reluz é ouro, mas não lhe pertence, tá bom? Matéria da Luísa Martins, da Folha Press, espelhada aqui no nosso site, que conta o seguinte: iniciadas em 2023, as investigações sobre as joias presenteadas pela Arábia Saudita ao ex-presidente Bolsonaro tramitam em um ritmo lento em todas as frentes de apuração, na frente criminal, na administrativa e também na fiscal, sendo que essa última anda já sob risco de prescrição. Um conjunto composto por 6 itens, que eram um relógio, caneta, anel, par de abotoaduras e um rosário, todos da marca suíça Chopard, caríssima, entrou no Brasil em 2021 sem ser declarado e também sem ser detectado pelas autoridades brasileiras. Na ocasião, um assessor do então ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, foi flagrado no Aeroporto Internacional de Guarulhos com um outro kit de joias. Esse acabou apreendido pela Polícia Federal. E aí foi que nós ficamos sabendo, né, das bolsonarices, né? Das bolsonarices do Bolsonaro. O episódio gerou um procedimento interno no TCU, no Tribunal de Contas, uma apuração aduaneira e uma investigação penal pela qual o ex-presidente já foi indiciado junto ao Supremo Tribunal Federal. E desde que o Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em julho de 2024, não há nenhuma novidade. Parou. Não queremos saber de joias, tanto faz, deixa lá o Bolsonaro com as joias dele, tanta coisa para incomodá-lo, afinal de contas. Mas vamos lá, eu repeti aqui a informação para vocês, olha, desde que Bolsonaro foi indiciado em julho de 2024, não há novidades no processo, cujo futuro está nas mãos do procurador Paulo Gonet. Procurador, vamos botar para andar, por favor, né? Afinal de contas, ficou pendente de solução a indagação sobre se presente concedido a chefe de Estado do Brasil pertence ao chefe de Estado ou se pertence ao Estado, né? Vocês se lembram disso? Houve até uma discussão na época, visando a situação oposta, né? Quando o Brasil presenteia um chefe de Estado, quem dá o presente é o presidente da República, retiro do seu patrimônio.
Então, por que essas joias presenteadas ao chefe de Estado brasileiro têm que ir para o patrimônio pessoal do chefe de Estado, né? De acordo com a Polícia Federal, elementos de provas apontam para uma associação criminosa voltada para a prática de desvio de presentes de alto valor e incorporação desses recursos ao patrimônio de Bolsonaro por meio de lavagem de dinheiro. Em relação ao processo fiscal, para que você saiba, a Receita Federal acendeu um alerta para o risco de prescrição já em outubro deste ano dos crimes de descaminho, que é a tradução para contrabando, e advocacia administrativa, caso o TCU não compartilhe com o órgão informações sobre as joias que ainda precisam ser peritas. Nem isso foi feito, nem a perícia das joias foi feita ainda. É brincadeira, né? Procurado pela Folha de São Paulo, o TCU afirma que o processo foi enviado para a área técnica, para o exame do referido ofício da Receita Federal, e que não há decisão do tribunal sobre o tema, que nesse momento não há informações públicas. É ruim isso, hein, gente? Fala sério. Pelo amor de Deus, vou botar para andar. Qual o problema? Por que não querem apurar se o Bolsonaro estava roubando ou não essas joias? Por que as várias instâncias, administrativa, fiscal, a instância jurídica, por que não colocam para andar o assunto, né? Outros destaques aqui, e esse aqui é o assunto principal do dia, é a volta dos trabalhos dos tribunais, e ontem o ministro Fachin foi muito assertivo em relação ao que pretende da sua gestão em relação ao estabelecimento de normas, que não precisam ser unânimes, mas serão consensuais, para que os magistrados possam ter um código de conduta, né? Regras objetivas que digam o que pode e o que não pode ser feito. Filho de ministro pode, filho de ministro que é advogado, pode demandar na corte em que o pai tem lá um cargão, tipo essa ministro do Supremo. Mulher de ministro pode, né? Pode ou não pode? Vamos ver o que falou o ministro Fachin sobre o Código de Ética ontem, ao anunciar que iria ser essa sua prioridade, e também ao anunciar que já tinha, inclusive, nomeado como relatora a ministra Carmen Lúcia. Roda para nós, Alex, por favor. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Uma outra coisa que o ministro falou, porque a palavra colegialidade é uma palavra que está na moda, né? Toda vez que se tem em mente a situação dos problemas que afetam o Supremo Tribunal Federal, fala-se nessa palavra. O que é colegialidade? Colegialidade é a discussão no ambiente de consenso da turma. Mas ontem o ministro Fachin foi muito cuidadoso quando estabeleceu a diferença entre unanimidade e consenso. É o que a gente vai ver nessa fala de agora. A colaboração institucional engrandece a construção colegiada. Unidade não é unanimidade. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. Pois é. E, enfim, então foi lá designada a ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia já começou a trabalhar lá no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, na retomada dos trabalhos do TSE, ela baixou lá 10 medidas, né, que devem orientar as ações do tribunal. Sobre isso a gente vai falar depois com vocês, tá bom? Para que eu possa dar sequência aqui. Aliás, não, vou agora mesmo, quero mostrar para vocês matéria que está aqui na capa do ICL Notícias. Olha, Carmen diz que a democracia impõe transparência após escolhida para relatar o Código de Ética. A presidente do TSE discursou na sessão de abertura na Corte Eleitoral, o TSE, que ela preside, né? Matéria da Ana Pompeu da Folha Press, também uma vez mais espelhada aqui no ICL Notícias. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, afirmou nesta segunda-feira que a democracia impõe ética, transparência e eficiência. Mais cedo, durante a tarde, o presidente do STF, Edson Fachin,
havia anunciado a colega como relatora da proposta de um código de conduta para os ministros da Corte. O que ela falou? Palavras dela. Não há democracia sem um judiciário independente e imparcial, mas a democracia também impõe ética, transparência e eficiência no atuar do poder sempre estritamente na legislação vigente. Foi o que ela disse durante o discurso de abertura do ano eleitoral lá na Corte Eleitoral que ela preside. A ministra Carmen Lúcia defendeu a transparência da conduta de autoridades e o compromisso com julgamentos independentes dos interesses das partes e disse ainda que a desconfiança dos órgãos e agentes estatais é um fator de instabilidade e que é preciso que desvios éticos sejam tratados com rigor. Sobre isso, ela falou o seguinte, entre aspas aqui, a desconfiança nos órgãos e nos agentes do poder estatal é um desassossego para a cidadania, um fator de instabilidade jurídica, social, política e econômica. Temos que ser rigorosos, intransigentes com qualquer tipo de desvio ético. É imprescindível que o comportamento de cada magistrado seja legítimo, confiável e transparente. O mistério é incompatível com a República, disse a ministra. Ela afirmou ainda que o que legitima a atuação do Poder Judiciário é justamente a confiança que a cidadania deposita ou naquilo que há de se esperar da magistratura. Em discurso na abertura do ano judiciário, em meio a um desgaste incrível, né, na imagem do Supremo, Fachin anunciou a ministra para a relatoria do Código de Conduta lá no Supremo Tribunal Federal. Medida que é defendida por ele, tem sido alvo de cobrança da sociedade civil nos últimos meses, no entanto, enfrenta a resistência dos próprios magistrados. E tem um assunto aqui que eu quero colocar para vocês que é mais delicado do que os demais. Olha, o ministro do Supremo ganha um salário que não é um grande salário em face, por exemplo, que ganha um advogado no auge da sua carreira, né? Ele vai ganhar 46 mil reais, se eu não me engano aqui, se não estiver completamente errado, mas são 46 mil reais brutos, que dá um salário de mais ou menos uns 35, 36 mil reais por mês. Isso não é um salarião, embora seja um ótimo salário para a maioria da população brasileira, né? Acontece que os ministros têm outras fontes de renda, eles podem atuar como educadores. Isso acaba abrindo brecha para um monte de serviços que a gente tem visto aí, que são verdadeiras distorções, né, na aplicação dessas restrições práticas. Aqui, por exemplo, né, fazer eventos internacionais à guisa de levar informação e conhecimento, que na verdade são eventos de lobby puro, eventos que acontecem para que pessoas que precisam ter acesso à justiça tenham acesso à justiça de uma forma não convencional e burlando os limites da legislação. Tudo que os ministros do Supremo não querem, e ministro nenhum quer, é que, por exemplo, seja limitado o acesso deles a palestras, porque eles ganham uma fortuna com isso, ganham mesmo, cobram caríssimo e eles podem dar aula, afinal de contas, palestra é aula, né? Então, esse é um dos pontos que vão pegar. O que será que a Corte vai fazer? Outro ponto muito importante é aquele discutido lá em 2021, né, em que, por um exercício da liderança aí do ministro Gilmar Mendes, o Supremo acabou permitindo que os juízes atuem em processos que são tocados por escritórios que têm seus parentes entre os associados ou entre os advogados, tá? Não era para ser assim, mas foi assim. E essas são duas questões muito importantes para serem definidas como marcos referenciais nessa busca por um comportamento ético, né? Então é isso, o ministro Carmen Lúcia está com a bola nos pés, o ministro Fachin, ele, enfim, firmou as suas posições e o Brasil agora vai começar a finalmente discutir os limites da ética para os magistrados brasileiros, tá? Vamos falar sobre outros assuntos aqui, eu tenho várias coisinhas para dizer para vocês, mas eu queria mostrar mais um detalhe da pesquisa que o ICL fez para vocês, está aqui como destaque no nosso site hoje também. Ser de esquerda também é uma questão de escolaridade, sabia? A nossa pesquisa revelou bastante bem isso, né? Como é que as pessoas enxergam o que é ser de direita e o que é ser de esquerda no Brasil? Como é que elas distinguem uma coisa ou outra? Depende. Depende do quê? Depende do grau de escolaridade, né? Depende de quanta pessoa estudou para entender o papel que cabe à esquerda brasileira. Vou ler aqui a matéria para vocês, um trechinho só, depois vocês leiam no site do ICL para entender direitinho até a origem dos estigmas, né?
enfim, que pairam sobre quem se define como sendo de esquerda no Brasil. O nível de instrução formal interfere na percepção do brasileiro sobre ideologia. Quanto menor a escolaridade, presta atenção, quanto menor a escolaridade, mais deteriorada é a imagem da esquerda. Portanto, quanto mais analfabeto, pior é a imagem que o sujeito tem da esquerda brasileira. Entre os cidadãos com ensino fundamental, a pesquisa da Ágora Consultores identificou que a maioria, 52%, concorda com a afirmação de que a esquerda quer sustentar vagabundos e a direita promove empreendedorismo, modernidade e eficiência, enquanto 32% enxergam no campo progressista um foco de bem-estar social. Veja só, é muito grande a diferença entre aqueles que veem hoje o campo à esquerda como um campo, né, associado, vinculado à luta por bem-estar social. Muita gente acha que é para defender bandido. O cenário se inverte conforme o grau de instrução aumenta. Entre os brasileiros com ensino superior, quase metade, 47%, possuem uma visão positiva da esquerda e o estigma do assistencialismo cai para 31%. Esse é um dos resultados da Pesquisa Nacional de Opinião Pública encomendada pelo ICL, realizada pela Ágora Consultores, que ouviu quase 10 mil pessoas de diferentes classes sociais do Brasil. O levantamento foi realizado entre 17 e 23 de novembro do ano passado, para que fosse possível conhecer o pensamento do brasileiro sobre vários tópicos importantes da nossa realidade. De acordo com análises qualitativas colhidas nos diversos segmentos sociais, esse distanciamento entre as bases menos instruídas e o pensamento de esquerda está alicerçado na convicção de que as políticas sociais são, na verdade, mecanismos de clientelismo e bolsas esmola. Para esses entrevistados, a esquerda promove a legalização da compra de votos de quem tem baixa instrução, criando o que chamam de... Opa, olha eu aqui, ó, passei a página. De curral eleitoral que mantém a população dependente de esmola. No imaginário desse grupo, os programas sociais massivos são lidos como uma armadilha que deixa a população preguiçosa e freia o processo de geração de riqueza. A direita é associada aos valores de mérito, produção e eficiência e o empreendedorismo é visto como motor do mundo diante de um Estado que não gera nada, né? E aqui eu quero fazer um comentário com vocês. Nós tivemos agora, né, a informação do IBGE de que nós temos uma taxa de desemprego que é recorde, baixo para baixo, é o menor nível ao longo de toda a história do indicador. E quando isso acontece, a obtenção de um dos insumos da economia, que é a mão de obra, o trabalho humano, né, fica mais caro, óbvio, porque lei da oferta e da procura. Você procura trabalhadores e não encontra porque eles já estão ocupados. E aí começam a vir os maus empresários com aquela justificativa que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro não gosta de trabalhar, que ele está assentado sobre uma bolha de conforto movida por programas sociais que são incrivelmente, estão tornando os brasileiros melhores. Isso tudo, gente, é uma falácia impressionante. Como pode? Olha, basta um mínimo de percepção da realidade e um mínimo de boa-fé para perceber que não há nenhuma compatibilidade entre o conforto dessa bolha que não existe e a situação de pleno emprego que há no Brasil hoje, né? Se há muita gente trabalhando, muito disso se deve também à requalificação de mão de obra, né? A melhor preparação dos trabalhadores. E olha, ainda bem que o Brasil tem mecanismos que permitem armar um colchão social para que as pessoas possam ter um mínimo de dignidade quando elas não estão trabalhando, em períodos de crise econômica, né? Então está aí mais um ponto, uma inflexão nessa questão do debate sobre se ser de esquerda é sustentar vagabundo, se programa social compõe uma horda de parasitas desprovidos de vontade de trabalhar. Não é nada disso. O que acontece é exatamente o contrário, tá bom? E por falar nisso, nós temos aí toda a jornada, né, 6x1, para ser combatida. Nós vamos entrar agora com o governo com o pé no acelerador com essa pauta sobre o fim da jornada 6x1. Provavelmente nós teremos ao final disso uma redução de 4 horas por semana na jornada de trabalho e vamos chegar à jornada 5x2. E nós temos aqui algumas manifestações nessa retomada dos trabalhos, dos trabalhos legislativos, porque o ambiente para discussão está preparado, o ambiente está dado desde o final do ano passado, quando o assunto veio forte para a pauta, né? E agora,
conta até mesmo com a adesão, com a simpatia aparente, a gente nunca sabe se é ou não, do próprio presidente da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, é muito difícil alguém se insurgir contra uma pauta dessa importância, né? Mas o senador, o deputado Rogério Carvalho, trouxe uma novidade ontem, tá? Diz que o assunto, que em princípio seria discutido por uma PEC, que exige, né, 2/3 dos votos no parlamento, poderia sim ser discutido via projeto de lei, o que facilita muito a aprovação dele. Vamos ver o que diz o deputado? O que nós discutimos no Senado é uma PEC, que requer uma votação de 2/3, né? É uma votação com o maior número de parlamentares para aprovar. Se essa matéria pode ser definida por um projeto de lei, isso significa 50% mais um dos parlamentares podendo votar, então é mais rápido o processo, a votação ocorre de uma vez só e se o governo tem isso como projeto prioritário, é muito importante que ele unifique todas as iniciativas e mande um projeto para o Congresso para que a gente possa discutir e aprovar o mais rápido possível para dar este presente aos trabalhadores e às trabalhadoras brasileiras. Não precisa mudar a Constituição nesse caso, senador? Não. Inicialmente havia essa interpretação de que havia necessidade de mudar a Constituição, mas a própria Constituição define que, por dispositivo legal, a jornada pode ser regulamentada. Agora, no ano passado, a gente viu que o presidente da Câmara dos Deputados era contra esse texto, agora já se diz simpatizante, tanto que teve uma estratégia de começar a votação lá pelo Senado, porque aqui na Câmara não teve espaço. E aí? Eu acho que a PEC lá do Senado mexeu com o debate, as movimentações de várias propostas sendo apresentadas e o movimento que a deputada Érica Hilton puxou também foi muito importante. Então, tudo isso mobilizou a opinião pública. Então, quando a opinião pública está mobilizada e organizada em torno de um tema, as duas casas vão se sensibilizar e eu acredito na aprovação da redução da jornada sem redução de salário. O assunto ande, né? Antes de terminar o jornal, eu já estou aqui com poucos minutos aqui para vocês, eu quero falar sobre o Tony Garcia. Quem é Tony Garcia? Tony Garcia é aquele personagem que vem há muito tempo denunciando os malfeitos do juiz ladrão Sérgio Moro, né? Um juiz que foi, a gente estava falando de desonra lá no começo do programa, esse foi desonrado porque cumpriu as suas atribuições como um carrasco e, entre outras coisas, ele escravizava esse sujeito, Tony Garcia, transformando em delator a serviço de... Delator não, informal. Aliás, é uma posição tão abjeta que eu não consigo encontrar descrição aqui, porque as coisas que o Tony Garcia contou sobre a relação com a Gabriela Hart, com o próprio Moro, sobre as atribuições que ele tinha e sobre os muitos e muitos anos que ele passou como informante desse esquema do Moro, são de arrepiar o caneco. E eu queria mostrar para vocês aqui alguns trechos do depoimento dele, né? Falando quais eram as funções dele. Coloca o primeiro trecho para nós, por favor, Alex. Eu fui agente infiltrado do Ministério Público. Eu trabalhei por 2 anos e meio. Eu trabalhei diuturnamente, com 24 horas, tendo um agente da inteligência da Polícia Federal ao meu dispor, para eu pedir segurança, para eu pedir para interceptação de telefones, de tudo que colaborasse com a justiça. O meu leque de colaboração não se restringiu a isso aí, doutora Gabriela. Foi feito com o doutor Sérgio Moro. O doutor Sérgio Moro me chamava e falava: você conhece o advogado do sócio do Bertoldo, o doutor Wolff? Conheço. Você pode ver se ele traz o cliente dele para o acordo? Eu falei: posso. Na sala dele eu ligava, falava com o advogado e levei várias pessoas para o acordo, doutora Gabriela. Pois é, e olha, durante muito tempo ele vinha fazendo essas denúncias e não vinha sendo considerado. Agora apareceram os vídeos, eles são impressionantes, né?
E, segundo ele, olha, ele começou a atuar como informante, ou sei lá, como alcaguete, não sei qual é a melhor palavra para definir a função que ele tinha, e atuou durante 13 anos trabalhando para essa gente, fazendo o serviço sujo lá do Sérgio Moro e do seu projeto golpista, desde então, né, de tirar do escrutínio eleitoral um candidato progressista que, obviamente, estava no foco dele há muito tempo. Vamos ver a segunda parte desse depoimento do Tony Garcia, quando ele fala como é que foram os 13 anos que passou dessa condição, né, com a espada de Damocles em cima da cabeça dele. Roda para nós, Alex, por favor. Eu trabalhei para o Ministério Público, doutora Helena, e a senhora pode perguntar ao doutor Januário, doutor Carlos Fernando, doutor Orlando Martello, doutor o Vladimir Aras, ao Deltan Dallagnol, Diogo Castor, todos a senhora pode perguntar, que eu trabalhei até 2018, ininterruptamente, desde 2005, eu trabalhei para o Ministério Público. Eu levei, pelas minhas amizades e pelo meu relacionamento, eu levei ao Ministério Público, quando começou a Lava Jato, e antes dela, fatos que estavam ocorrendo no Brasil, que resultaram em várias condenações do que o PT sofreu, de várias coisas que eu recebia e passava as informações para o doutor Januário e o doutor Carlos Fernando, principalmente, né, do que eu recebia de uma pessoa que era muito amiga minha e tinha um poder enorme, que era o seu Eduardo Cunha, o deputado Eduardo Cunha. Ele também falou sobre o que aconteceu com a vida dele ao longo de todo esse período aí em que passou atuando como, sei lá como é que chama isso, para o Ministério Público e para, enfim, para o pessoal do esquema do Moro lá no Paraná. Roda para nós, Alex, por favor. Doutor, eu tenho isso aqui encoscado na minha garganta faz 17 anos, doutor. Sabe, eu tenho isso aqui 17 anos, eu tenho uma faca no meu pescoço, eu já cumpri tudo que eu tinha. E esse absurdo que fez o Ministério Público, eu sou testemunha de acusação, eu estou andando que eu tenho que pedir proteção policial, eu contrariei grupos econômicos, eu tenho um monte de depoimento para fazer. Duro, hein, gente? Pensar que tudo isso acontecia durante, assim, debaixo do nariz da gente e ninguém sabia das sacanagens que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outras personalidades aí desse momento infeliz da nossa história impunham a gente que estava lá sujeita, né, aos humores deles, tá? É isso aí, estou terminando o programa de hoje com essa informação. Eu quero agradecer a você, a audiência, mas antes de encerrar, quero chamar você se você tem investimentos, se você tem algum dinheiro guardado, se esse dinheiro é importante para você, vai assistir ao Mapa da Mina. Está aberto, o replay está liberado lá para todo mundo, tá? O Eduardo Moreira é um craque, ele todo ano desmonta as consultorias, as consultorias dos bancos, os boletins, e coloca para você o cenário que acaba se confirmando ao final de cada ano, ao contrário do que acontece, né, com os analistas financeiros por aí, que sempre pisam na bola, parece que não conseguem distinguir A de B, né? Então, veja lá, replay liberado, não precisa ser colaborador do ICL, não precisa ser da nossa comunidade nem nada, só assiste, porque com certeza você vai ter excelentes dicas para gerenciar os riscos e principalmente ficar livre do risco das corretoras que vivem empurrando para os clientes coisas terríveis, como por exemplo CDBs do Master, né, XP, né? Empurraram goela abaixo aí da sua clientela toda, tá? Assista o Mapa da Mina, vai ser bom para você. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Amanhã nós estamos de volta aqui, 7 horas da manhã em ponto. Valeu, obrigado. Uau, que evento foi o Mapa da Mina. Dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos.